Dá um glória a Deus aí, Emaús. Que alegria estar com vocês. Obrigado, pastor Vini, pastora Érica, pela recepção calorosa de todos os amados irmãos e irmãs. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, para juntos estudarmos a palavra de Deus, revendo amigos, fazendo novos amigos. Estou revendo aqui meu querido irmão Éder. É uma honra sempre que a gente está junto, viu, Éder? Te amo demais. E tantos outros que eu tive a oportunidade, a Vanessa, toda a equipe, muito legal estar com vocês. Eu quero te convidar desde já a abrir a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Quero comentar um pouquinho aqui nessa mensagem também sobre esses temas que o pastor Vinícius colocou diante de nós. Sobre nós sermos uma geração constante, amém, queridos? Uma geração firme, que permanece com raízes. Você sabe que a diferença entre o cristão maduro e o cristão imaturo, conforme Efésios capítulo 4, é justamente a questão de constância. O que diferencia o maduro do imaturo é a constância. Paulo fala assim: não sejam como meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A marca de uma pessoa imatura espiritualmente é a inconstância, a pessoa sem raízes, ou sem alicerces, ou sem âncoras. Então ela é levada de um lado para o outro, como um barco sem âncora à deriva, como palha que o vento leva. E ele continua: antes, cresçamos em tudo no cabeça que é Cristo, na verdade em amor. A marca da maturidade é um crescimento constante em Cristo. E ele fala então do equilíbrio de verdade e amor. Olha que legal. Isso aqui agora é a marca da pessoa madura. Não é do dia para a noite que você equilibra na sua vida, primeiro a verdade. Alguém que fala a verdade. Mas se você fala a verdade sem o amor, você se torna uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante. Você se torna, está na moda agora falar as Karen raivosas dos Estados Unidos. Tem um meme, a mulher que grita com todo mundo. Quer dizer, a pessoa fala a verdade, mas não ama. Agora, a pessoa que ama, mas também não fala a verdade, é frouxa. Que amor é esse que não confronta? Que amor é esse que não exorta? Qualquer pai que tem menino pequeno sabe o que eu estou falando aqui. Então aí Paulo fala, né? Vamos crescer na verdade. Nós amamos, mas falamos a verdade. Nós falamos a verdade, mas cheio do amor de Deus. Que vocês continuem crescendo como uma igreja madura, casamentos abençoados, famílias abençoadas, cheio da verdade de Deus, cheios do amor de Deus. Amém, queridos? Essa é a nossa oração por vocês. Estamos orando, estamos conectados, somos uma família. Nós vamos conversar sobre ansiedade agora essa noite. Ansiedade, inclusive é o lançamento do livro hoje em Goiânia, Além da Ansiedade, Sabedoria para vencer as preocupações e angústias existenciais, pela editora Vida. Nós lançamos agora, mês passado, no Rio de Janeiro, e primeira vez aqui em Goiânia. Então no final tem ali, o pastor Vinícius pediu para eu falar, no final vou estar ali, se você quiser eu faço um rabisco com essas canetas aqui no seu livro, e aí vai ser muito legal também poder te dar um abraço. Vamos ler esse texto, Mateus 6, eu vou ler só os dois versos finais aqui, versos 33 e 34, para a gente orar. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 33 e 34: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, obrigado por esses dias de conferência. Continue falando aos nossos corações, nos dê, ó Pai, essa constância. Tira, Pai, a precipitação, o desespero, ó Deus, a ansiedade, a agonia que nos leva a tomar decisões, ó Deus, de qualquer maneira, baseado na carne. Que o teu Espírito Santo derrame sobre nós discernimento espiritual essa noite. Nessa reta final do ano, ó Pai, projetos para 2024, projetos para a nossa vida, que a ansiedade não venha sufocar, Senhor, nossa vida. Pelo contrário,
que nós possamos ter horizontes, visão que vem do alto para a nossa vida. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Primeira coisa que eu queria falar essa noite é que nossa vida funciona um dia de cada vez. Deus fez um mundo com estações, dias e anos. Diz a primeira página da Bíblia, lá no Gênesis, fala que Deus fez o sol, a lua, o grande luminar, o outro luminar, para marcar estações, dias e anos. Então, é assim que funciona a vida humana. A vida humana é um dia de cada vez. Não adianta você ficar nervoso, não adianta você ficar estressada. Eu não concordo. Ninguém perguntou se você concorda. É assim que funciona. Então, assim, tem coisas que a gente discorda, tem coisas que não tem sentido. Eu não concordo que o sol nasce ali, se põe ali. E existe um mundo, você já viu a foto do mundo antes e depois da sua opinião? Que bênção que é. Não muda nada, não muda absolutamente nada. Quem já viu uma foto do planeta Terra antes e depois da sua opinião? É uma coisa impressionante, é impressionante a semelhança do mundo, Não muda muita coisa. Então, a vida é um dia de cada vez. Se você pensar, na verdade, cada dia é como se fosse uma microvida nossa. Cada dia é uma mini vida inteira, De manhã a gente acorda, e de manhã então tem uma espécie de primavera, a primeira estação, o começo do dia, você acorda com a cabeça ali, aí vai passando o dia, você já vai para a faculdade, vai para o trabalho, começa a fazer as coisas, chega o meio-dia, calor, o verão, tá vendo? Aí agora você já está quente, já está no meio do dia, fazendo as coisas, aí você come um negócio ali, resolvendo problema, dá risada, chora no mesmo dia, é uma correria a vida. Aí vem o entardecer, vem o outono, tá vendo? Vem o outono, começa a entardecer. Jesus morreu no entardecer, 6 horas, na hora sexta, 18 horas, ele estava, na hora a hora do encontro do homem com Deus também em Gênesis. É muito legal você estudar cada coisa que acontece durante o dia na Bíblia. Chega à noite, ao inverno, E aí, como é que você fala quando você deita na cama que você está cansado? Tô morto, não é assim que você fala? Você dá uma morrida, louvado seja Deus, ressuscita no outro dia, começa tudo de novo. Não é isso? Chega no final do dia, a gente deita na cama, num dia que você trabalhou muito, você não fala assim? Estou morto, eu estou morta de cansaço, eu estou morto de cansado, eu estou cansado, e você dorme. E a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, compara o sono com a morte, várias vezes, tanto de um lado como de outro, e aí começa outro dia, e o outro dia. Você sabe que um dos salmos mais antigos da Bíblia é o Salmo 90. O Salmo 90, que é um salmo atribuído a Moisés, é um salmo de Moisés. A gente fala muito dos salmos davídicos, os salmos de Asaf, mas a Bíblia, o Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. E Moisés já percebeu isso há milênios atrás. Ele fala assim no Salmo 90, ele fala assim, Deus é eterno, Ele fala, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando ele pensa sobre Deus, ele encontrou Deus ali na sarça, ele perguntou, Deus, mas qual que é o teu nome? O que Deus falou? Eu sou o que sou, quer dizer eterno, absoluto. Você nunca pode pegar Deus de surpresa, Ele está sempre lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é eterno, Ele é eterno. Uma vez até perguntaram para Santo Agostinho, eu estou falando isso nas mensagens desse ano, perguntaram para o grande teólogo Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí Agostinho pensou e falou, eu já sei o que Deus fazia. Ele estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta, é isso que Deus estava fazendo. Agostinho, ele era muito engraçado, você tem que ler as confissões, você tem que ler Cidade de Deus, ele é espirituoso, ele escreveu isso no comentário de Gênesis, contra os maniqueus. Ele fez essa brincadeira, ele tirava o maior sarro dos caras, ele falava, cara, Deus é eterno, ele está em outra qualidade de vida, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é incriado, ilimitado quanto ao poder, todo-poderoso, ilimitado quanto ao tempo, eterno, ilimitado quanto ao conhecimento, Ele é onisciente, ilimitado quanto ao espaço, Ele é onipresente. Esse é o nosso Deus. E Moisés, olhando para Deus, percebendo essa grandeza de Deus, ele fala depois uma oração, Senhor, agora nós, os homens, nós vivemos 70 anos, alguns vivem 80, aí ele faz uma oração, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance
sabedoria. Olha que oração, sabe? Quem quer fazer essa oração essa noite? Deus, me ensina a viver um dia de cada vez. É isso que nós vamos estudar na Bíblia agora, esses minutos. Nós precisamos entender esse princípio bíblico. Viver é um dia de cada vez. Jesus, um dia de cada vez. Jesus não foi bebê da manjedoura para a cruz. Jesus, ele viveu 30 anos, pelo menos, no anonimato. Você sabe que tem um registro de Jesus dos 0 aos 30 anos, que é aquele episódio em Lucas, que com 12 anos de idade, ele encontraram, não fala mais nada, né, de Jesus, quer dizer, cerca de 3 décadas, né, porque fala assim, quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, foi ao Jordão e foi batizado por João Batista. Então Jesus foi 3 décadas no anonimato. O ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos, aproximadamente. Não fala na Bíblia em nenhum lugar que ele teve 3 anos exatos, mas a tradição cristã entende, por várias razões, uma das principais, é porque no Evangelho de Lucas, que retrata o ministério de Jesus com mais detalhes, são 3 Páscoas, são 3 Páscoas registradas no Evangelho de João. No Evangelho de João, são 3 Páscoas registradas no Evangelho de João. Então, Jesus teve 3 décadas no anonimato. Ele teve um ministério de aproximadamente 3 anos. E em 3 dias ele salvou o mundo, porque ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou no 3º dia. Jesus teve uma vida um dia de cada vez. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? João mostra várias vezes isso. O Evangelho de João mostra, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Ele tinha consciência que a vida dele tinha um projeto, um propósito. Ele diz assim, sei de onde vim e para onde vou. Aqui nesse texto, então, o próprio Senhor Jesus está nos ensinando sobre isso. Ele diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes pregações de Jesus. Ele tem 5 grandes mensagens de Jesus em Mateus. Aqui é a primeira delas, que é o Sermão do Monte. Nós conhecemos como Sermão do Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Depois, no capítulo 10, tem as instruções sobre a missão da igreja. Depois, o capítulo 13, é o capítulo das parábolas do reino. Depois, capítulo 18, 19 e 20, são instruções sobre a vida prática da igreja. E termina com o sermão escatológico, o sermão do fim do mundo, no capítulo 24 e 25. Então, Mateus tem 5 grandes discursos. O primeiro, o Sermão do Monte, que nós acabamos de ler um trecho, é o mais conhecido sermão. Aliás, o Sermão do Monte é a maior mensagem que o maior homem já pregou na história. Não há nenhum outro texto mais conhecido e mais analisado no mundo do que o Sermão do Monte. É no Sermão do Monte que estão as bem-aventuranças. Abre sua mão aí. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os perseguirem e insultarem por minha causa, falando todo tipo de mal contra vós. Alegrem-se e regozijem, porque grande é o vosso galardão no céu. Da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, a não ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Glorifica o Pai aí, meu irmão. Glorifica, dá um glória a Deus.
Exalte o Senhor. Exalte o Senhor. Jesus então ele já abre o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. Ele começa na terceira pessoa. Eles, os bem-aventurados. Aí ele vem para a segunda pessoa. Ele diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E aí ele vai chegar nele. Ele falou: mas agora eu vim cumprir a lei. Eu, porém, vos digo. E aí começam então as grandes maneiras que Jesus vai tirar falsos ensinamentos que estavam em Israel. Falsos ensinamentos sobre o casamento, falsos ensinamentos sobre o juramento, falsos ensinamentos. E aí ele chega no capítulo 6, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, e ele vai falar então sobre um falso ensinamento que também estava no coração de muitas pessoas. Ele diz: olha, vocês estão vivendo como pagãos. Pagãos são adoradores do dinheiro. Pagãos adoram mamon. Ele compara o amor ao dinheiro a uma idolatria espiritual na vida de alguém. Como se mamon fosse uma pseudodivindade que vai colocando então correntes cada vez mais fortes nos corações das pessoas e vai prendendo as pessoas. E ele diz: vocês não podem servir a Deus e a mamon. E ele começa então a nos ensinar sobre ansiedade. Então esse é o contexto desse verso que nós lemos. Não dá tempo de esmiuçar, dada a profundidade do texto, do verso 24 ao verso 34. Mas esse é o maior texto que existe no mundo sobre a ansiedade. É o maior texto que existe. E Jesus 3 vezes proíbe a ansiedade nesse texto. Você sabe que hoje a ansiedade ela é o maior problema de saúde emocional, mental no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São mais de 300 milhões de pessoas com algum transtorno de ansiedade. São mais de 300 milhões. Pela primeira vez, a ansiedade ultrapassou a depressão como a principal causa de desafio de saúde mental no mundo. E o Brasil, infelizmente, é o país com mais pessoas ansiosas no mundo, de acordo com os levantamentos. São mais de 9,7% dos brasileiros com algum transtorno de ansiedade. Para você ter uma noção, segundo, terceiro, quarto lugar é Paraguai, Austrália, Nova Zelândia. Essas nações na casa dos 7%. O Brasil quase 10%. Então o Brasil é um povo, o brasileiro é um sujeito ansioso, cidadão brasileiro, a cidadã brasileira. Mas nós estamos aqui como igreja do Senhor para aprender com Jesus. Não deixar a ansiedade destruir a nossa vida. Existem 4 abordagens para a ansiedade na história. 4 abordagens para a ansiedade. Existe um autor, Dr. Alan Horvitz. O Dr. Alan Horvitz é uma das grandes autoridades acadêmicas no mundo. Ele é um historiador da ansiedade. E ele mostra, então, que existem 4 perspectivas para estudar a ansiedade. Primeiro, a perspectiva clínica, médica, ou as abordagens biológicas. E Jesus ele falou muito sobre isso. Jesus ele falou: não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. A fé cristã é uma das grandes forças que levaram ao crescimento da medicina. Por exemplo, foi a igreja que fundou os hospitais. Tá bom, né? Um exemplo simples, né? Tá bom, né? Uma contribuição humilde da igreja, né? O hospital foi inventado por um pastor chamado Basílio Magno, São Basílio Magno, da igreja bizantina, no ano 369. 369, ele criou o que nós chamamos hoje de hospital, quer dizer, um lugar permanentemente, permanentemente dedicado a cuidar de pessoas doentes, pobres, ricos. Isso é uma criação, é uma das heranças, um dos legados da igreja ao mundo. Por quê? Porque Jesus, quando ele chegava, ele pregava as boas novas, ele ensinava sobre o reino e ele curava os enfermos. Quando a igreja chega a luz de Deus, meus irmãos. Quando o evangelho é pregado, logo vai ter universidade, logo vai ter escola, e logo vão ter hospitais, logo vão ter cuidado com as pessoas, logo vai ter amor pelas pessoas. Não existia hospital no Japão até o século XIX.
foram missionários cristãos que levaram para lá. O hospital mais antigo do mundo está em Londres, que é o Hospital São Bartolomeu. Amém? São Bartolomeu. Fundado em 1123 pela igreja. O outro hospital do Brasil, que é o mais antigo do Brasil, é o Hospital a Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, fundado pelos jesuítas católicos. Aqui tem o Hospital Evangélico, né, em Anápolis, que é uma referência aqui em Goiás. Então, assim, primeiro, existe a abordagem clínica, médica. Essa é uma abordagem, uma maneira, síndromes, fobias, isso é uma maneira. A outra abordagem para entender a ansiedade, o professor Arlan Horvitz fala que é a abordagem psicológica, que tenta entender, compreender a ansiedade, enfrentar a ansiedade, através do estudo da personalidade da pessoa. Traumas que a pessoa tem na vida dela, características, timidez, essa é uma outra maneira. Terceiro lugar, existem as abordagens, essa abordagem é mais recente, é a abordagem sociológica. Procura entender a ansiedade estudando o contexto social. Tipo, um mundo com pessoas estressadas, que tem que ficar no trânsito. Então, as abordagens sociológicas estudam isso. Tem uma expressão que está na moda agora esses meses, que é fadiga de password. É fadiga da senha. Tanta senha que a gente tem. Então, isso vai estressando as pessoas. Por exemplo, a própria expressão, né, estresse pós-traumático, começou a ser utilizada depois da Segunda Guerra Mundial para os soldados que voltavam malucos da guerra. Hoje a criança com 4 anos está com estresse pós-traumático. Mas está estressada, a pessoa já está estressada. Criança é uma geração altamente estressada. Então são os estudos, quem está entendendo? Quem está entendendo? Que procuram entender a sociedade e como ela enlouquece também as pessoas. Mas o professor Arlan Horvitz fala que existe uma quarta abordagem, que ele chama de abordagem filosófica e religiosa. Ele diz que existem temas ligados à ansiedade que estão ligados ao sentido da vida. E isso a psicologia não pode dar, os remédios não podem dar, a sociedade não pode dar. Então existe um campo dentro dos estudos acadêmicos que já reconhece isso. Que fala, olha, se só remédios... Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem que dar um remédio, mas se só remédio resolvesse, as nações ricas, desenvolvidas economicamente, que têm acesso a remédios, não teriam uma pessoa ansiosa, mas não é isso que existe. Porque nem toda a farmacopeia do mundo pode curar o homem que está sem sentido na vida dele. Mas nós vamos aprender com Jesus aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nesse texto, então, Jesus vai dizer de um modo muito claro, não se preocupem com o amanhã. Então, qual que é a ansiedade que Jesus está combatendo aqui? É justamente a ansiedade de um coração dividido espiritualmente. Um coração que não sabe se serve Mamon ou se serve ao Senhor. Primeira lição, então, que eu quero deixar para vocês aqui, depois dessa longa introdução, mas necessária introdução. Eu fiz questão de fazer uma introdução um pouco mais longa, porque esse é um tema muito complicado, é um tema difícil, é um tema sensível, muitas pessoas estão sofrendo com isso, e nós precisamos enfrentar isso com prudência, sabedoria e com a palavra de Deus. Você recebe essa palavra, amém, queridos? Então vamos lá. Jesus ele começa aqui dizendo o seguinte, não se preocupe com o amanhã. Primeira coisa, Jesus não proíbe o planejamento com o amanhã, ele proíbe as preocupações. E que tipo de preocupação? As preocupações pecaminosas. Ele não proibiu planejar o futuro, prever o futuro no sentido de ser previdente, de ser uma pessoa prudente, de ser uma pessoa organizada. A ansiedade, ela é justamente uma crise da fé na providência de Deus, que me leva a agir de uma maneira que não é planejamento, é medo, é desespero, é inconstância. A palavra que Jesus utiliza aqui é a palavra medinate, é a palavra grega medinate. Medinate significa preocupação, ansiedade, cuidados da vida. E a Bíblia fala que tem boas preocupações e a Bíblia fala que tem más preocupações. Medinate é uma palavra neutra, Então, por exemplo, Paulo fala de boas preocupações. Filipenses 2, verso 20, ele diz assim, eu não tenho ninguém como Timóteo
que tem preocupação sincera com o bem-estar da igreja. Olha que legal, Filipenses 2, verso 20. Eu não tenho ninguém como ele que tem merinate sincero. Aí a NVI traduziu como interesse. Então, merinate tem uma conotação boa de quê? De amor, de responsabilidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Outro exemplo de boas preocupações. 1 Coríntios 12, verso 25. 1 Coríntios 12, verso 25, a mesma coisa. Está usando aqui positivamente, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual merinate, cuidado, responsabilidade, amor, preocupação boa com os outros. Quem quer ter boas preocupações aqui? Então, isso aqui é bom. Você preocupar com a igreja, você preocupar com a família, no bom sentido. No sentido de planejar, de se interessar, de não ser uma pessoa displicente, preguiçosa, sem amor, que não está nem aí. Hoje nós vivemos num mundo, gente, que ninguém está nem aí para o problema de ninguém. Ninguém se importa com ninguém. Ninguém é cada um por si. Está na moda. Teve uma foto que viralizou de uma mulher na Itália, que ela casou com ela mesma. É verdade. Ela casou com ela mesma. Chama soligamia. É a pessoa que casa consigo mesmo. Tem que estar muito endemoniado, meus irmãos. Tem que estar muito sem ter o que fazer, Éder. Pelo amor de Deus. Ela vai casa, tem o bolo, só com ela em cima do bolo, assim, a mulher casando. Gente, é muita falta o que fazer. Então, nós vivemos num mundo assim. Eu estou vendo o Éder aqui, teve uma vez que eu vi um carro passar, lá em Belo Horizonte, tinha um adesivo atrás, assim, eu me amo e vice-versa. Pelo amor de Deus, né, gente? Já viu gente assim? Você já viu gente assim? Porque eu pregava isso no Salva-Vidas. Foi na época do livro. Cara, tem gente assim, já viu isso? Você se casaria com alguém como você? Não, eu acho que eu não mereço tanto. Já viu gente assim? Pelo amor de Deus. Gente que não está nem aí. Não. A Bíblia fala que nós devemos, olha só, Gálatas 6:10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então é uma bênção você planejar o futuro com amor. Quem recebe essa palavra essa noite? Você vai planejar um 2024 abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Não é errado planejar, é errado planejar sem Deus. É isso que é errado. Então, escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Então, Tiago capítulo 4 fala muito sobre isso. Quer dizer, não digam assim, ano que vem eu vou fazer isso, aquilo. Não, digam, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque nós não temos controle das coisas, meus irmãos. Então, nós precisamos, número 1, entender que Jesus não proibiu o planejamento. Tiago 4, verso 13 em diante. Tiago 4, verso 13 em diante. Olha aqui, ouça, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Olha aqui, ó, eu fiz o curso, eu vou fazer aquilo e aquilo. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. É patético, é para rir mesmo. Aqui, ó. Aqui, que é a sua vida? Vocês são uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. Olha aqui, no próximo. Em vez disso, vocês têm que dizer, se o Senhor quiser, vivemos e faremos isto ou aquilo. Amém? Jesus não proíbe, é o contrário. Você dizer assim, puxa vida, eu quero abençoar a minha mãe, o meu pai, eu quero abençoar essa minha tia que ficou viúva, ninguém cuida dela, eu quero cuidar dela, dar um plano de saúde para ela. Isso não é ganância, isso é amor, isso é responsabilidade, isso é bênção de Deus na sua vida. Você não é uma pessoa preguiçosa, pessoa mais preguiçosa que o cara que inventou a bandeira do Japão, pelo amor de Deus, velho. A pessoa não está nem aí com nada, faz as coisas de qualquer jeito, sabe, não tem cuidado com nada. Não. Agora, o que Jesus está proibindo? As preocupações. Que tipo de preocupação? Aquela ansiedade, como se Deus não existisse, como se Deus não pudesse cuidar de mim. É uma imaginação pecaminosa de um futuro que está fechado diante de mim. Então o Novo Testamento também mostra vários exemplos
de más preocupações. Por exemplo, parábola do semeador, lá em Mateus 13, verso 22. O que diz lá? Diz que a semente da palavra caiu num terreno, mas olha só, no meio de espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação, a merinate da vida, que a ansiedade e o engano das riquezas sufocaram e tornaram a semente da palavra sem frutos, infrutífera. Então, que tipo de ansiedade Jesus está proibindo aqui? Essa ansiedade, a ansiedade que está junto com o amor ao dinheiro, o engano das riquezas. É óbvio, não tem como você seguir Mamon naquela direção e Deus na outra. Quem andar em dois caminhos ao mesmo tempo vai o quê? Partir no meio. Então tem jovens hoje que ele não tem as coisas, são as coisas que tem ele. Se no culto de libertação o cara está possuído por coisas. Qual o seu nome? Land Rover. O cara está possuído por um carro. O cara está possuído por coisas. Qual o seu nome? Bitcoin. Está repreendido, amém, queridos? Todo mal. Por quê? Tem pessoas, então, que aí sufocou. O outro exemplo, para fechar aqui esse ponto, ó, Lucas 21, verso 34. Quando Jesus está falando, aqui, ó, tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e merinate. Não sobrecarregar o coração de ansiedades. Olha aqui. Então, essa é a preocupação que Jesus quer limpar da nossa vida essa noite. Você tem que ter as preocupações santas, ter boas preocupações e limpar teu coração das preocupações erradas, amém? Amém, queridos? Então essa é a primeira. Isso é tão difícil que Jesus ele fala isso 3 vezes no Sermão do Monte. Aqui nós estamos estudando só a última vez, porque não dá tempo, a conferência vai acabar. Então nós estamos aqui ó. Capítulo 6, verso 25, verso 31, nós estamos estudando mais detidamente o verso 34. Então, no verso 34, Jesus ele coloca 2 razões. Então ele proibiu, ó, deixa aqui, ó. Portanto, não se preocupem com amanhã. Aqui Jesus não significa, no grego, não mesmo, não. Significa o contrário de sim. Não, no português, é uma palavra monossilábica, não. É uma palavra pequenininha, em quase todos os idiomas é igual, é um resmungo. Não. Já viu mãe falando? Não. Mãe fala não com o olho, né? Já viu? Não. Mas apesar de ser uma palavra tão pequenininha, ela é tão poderosa na nossa vida. Porque Jesus falou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então o cristão ele tem uma simetria nas palavras. Ele fala não com a boca, ele está falando não com o coração, e Jesus está dizendo não. É uma proibição, não é uma possibilidade. Você não tem autorização para ficar ansioso com o amanhã. Quem está entendendo? Você não tem preocupação para ficar ansioso. E agora Jesus vai explicar o porquê. Ele vai dar 2 razões. Esse texto, ele começa com uma proibição, né? Portanto, está ligando com tudo que foi falado antes. Aí tem a proibição, não se preocupe com amanhã. E aí tem, pois, tem 2 razões que Jesus coloca aqui. Primeira, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Primeira razão que Jesus coloca para mim e para você, não deixarmos a ansiedade com o amanhã destruir nossa vida. Porque a ansiedade destrói. O verme come o teu corpo morto. A ansiedade te devora vivo. A ansiedade devora você vivo. Primeiro, você não tem o controle do amanhã. Então não faz sentido ficar preocupado com o amanhã. Primeiro lugar, Jesus ele personifica o amanhã nesse texto. Isso é algo completamente sem paralelo na literatura antiga. Existem ditos na Bíblia que você encontra coisas parecidas, quem está entendendo? Em outras. Isso daqui é um tipo de coisa que não existe paralelo. Jesus ele personifica o amanhã, como se o amanhã fosse uma pessoa. Ele falou assim, ó, não fica preocupado com o amanhã, que o amanhã já tem o problema deles. Como se o amanhã fosse um cara cheio de problemas. O amanhã já tem os problemas dele, ele já está cheio de problema.
Porque é isso que acontece na vida de muitas pessoas. A ansiedade transforma o amanhã num monstro, numa entidade, percebe? Que você tem medo, e você então vai criando aquele monstro na sua cabeça, mas em primeiro lugar Jesus está dizendo, não se preocupa com o amanhã, porque você não tem o controle do amanhã. A humildade é uma bênção para você deixar de ser ansioso. Existe uma pitada de orgulho na pessoa ansiosa, por quê? Porque ela quer controlar uma coisa que não está no controle dela, só está no controle de Deus. Por isso tem um princípio espiritual aqui, quem está entendendo, amém, queridos? Existe um princípio espiritual que Jesus está ensinando para nós. Por exemplo, Provérbios 27 diz assim, Provérbios 27, verso 1, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer, você não sabe. Na vida, gente, nós só temos duas certezas. Primeiro, a morte. Segundo, especial do Roberto Carlos na Globo. Dizem que tem uma discussão que tem uma terceira, né? Que Palmeiras não tem mundial, mas isso aí eu vou deixar para outro dia. Isso aí eu vou deixar para outro dia. Viu? Agora, tirando isso daí, nós não temos certeza de nada, gente. Nós não temos certeza de absolutamente nada. Sabe quando alguém pergunta assim para você, e aí, como é que você está? Aí você fala assim, está tudo sob controle. Na verdade, não tem nada sob controle. Nós não temos controle de nada, nós não sabemos de nada, meus irmãos. E aí você fica preocupado com o amanhã, que você não sabe nada do amanhã. É uma arrogância da sua parte. É uma arrogância. É um orgulho de querer achar que está no controle de alguma coisa. Nós não sabemos a hora que nós estamos com fome. O ser humano, a vida é como uma neblina frágil, que hoje existe, amanhã não existe. Então essa pretensão de controlar, abre mão aqui essa noite. Abre mão, você está lutando com uma coisa impossível. Por exemplo, você pediu para nascer? Não pediu. Você não escolheu sequer existir. Esse é o argumento de Jesus nessa passagem. Você não escolheu existir. Você não escolheu o lugar que você nasceu, a hora que você nasceu, a família que você nasceu. Você não escolheu existir. Percebe? Então, é isso que Jesus está falando. Vocês estão preocupados? Se Deus deu para vocês o corpo, Ele vai dar comida. Se Deus deu, para você aí o corpo, Ele vai dar a roupa também. Esse é o argumento que Jesus está utilizando. Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Se Deus deu o maior, Ele pode dar o menor também. É um modo de raciocinar. É uma das maneiras, o Quar Omer lá, tem um termo hebraico complexo que significa maior, menor. É uma maneira que Jesus recorrentemente utiliza para falar. Ele tem do menor para o maior e do maior para o menor nesse texto. Jesus usa as duas maneiras de argumentar para mostrar como nós estamos equivocados. Então, em primeiro lugar, Jesus está desafiando a minha e a sua vida nesse final de ano. Vamos abrir mão da pretensão de controlar as coisas. Nós podemos semear, nós podemos orar, nós devemos fazer isso, devemos trabalhar. Isso é totalmente diferente de uma pessoa orgulhosa que acha que quer controlar, manipular as coisas. Percebe? É completamente diferente. Eu nunca esqueci na minha vida uma ilustração que eu ouvi um pastor falar quando eu era pequeno. Depois eu também encontrei essa ilustração. Charles Spurgeon, um homem estava num campo, e aí ele tinha uma bolsa muito grande, assim, uma mochila, e ele queria uma carona para ir para a cidade. Então, veio uma carroça, e ele pediu, me ajuda, dá uma carona ali para a cidade, eu estou com essa, por favor, sobe aqui. O carroceiro falou, sobe aqui. E aí aquele homem subiu na carroça com a mochila, mas ficou sentado na carroça com a mochila nas costas, e foi andando com a mochila nas costas, e o carroceiro levando a mochila dele, olhou para ele assim, qual que é o teu problema? Ele falou, por quê? Não, põe essa mochila aqui no chão, aqui. Não, eu não quero te incomodar não, você já está me ajudando aqui, eu não vou te incomodar, eu vou ficar, tá bom. Você é burro, por acaso? Você não está vendo que eu já estou levando você e a mochila? Qual que é o teu problema? Não faz diferença nenhuma para mim. Eu já estou te levando. Deixa isso aqui, não faz diferença. O peso é o mesmo. Oh, é mesmo, né? É mesmo. Coloca aqui. E aí o pregador falou isso. É a mesma coisa na minha e na sua vida. Eu confio em Deus e está carregando ansiedade no lombo.
Eu confio que Deus está cuidando. Não confia nada, porque você está com esse trouxa de coisa, de problema nas suas costas. Escuta Jesus te dizer: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloca o teu jugo pesado aqui, e leva o meu jugo suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Hoje é uma noite de deixar aqui os pesos inúteis. Pedro vai dizer exatamente isso, lá na carta, 1 Pedro 5, 7, vê se é o 7 aqui, meu irmão, me ajuda aí, o irmão Girai, aqui ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Ele lê meu pensamento, você viu? Ele já coloca aqui ó, o irmão está no espírito, está no óleo aí, olha aqui ó. Lancem sobre ele toda a sua, porque ele o quê? Lançar, gente, é lançar, é deixar, não é ioiô, não é emprestar, empreste a Deus a sua ansiedade. O que está escrito ali? Lança, joga fora, deixa, não é para pegar mais de volta. O quê? Alguma ansiedade? Muita ansiedade? Pequena, pouca ansiedade? Toda ansiedade, não é prestações. Deus, estou pagando o lote da ansiedade hoje aqui. Deus, acabou o Pix, Deus. Não, deixa. Acabou o limite, deixa toda a ansiedade. E tem uma promessa, porque Ele tem cuidado. Ele não vai cuidar, Ele já está cuidando da sua vida. Essa é a consciência que o Evangelho traz. Então, vamos voltar lá para Mateus 6, verso 34. Qual que é a primeira razão que Jesus coloca? Deixem de ser orgulhosos, vocês não controlam. Vocês não têm o controle, Deus tem esse controle. Mas, em segundo lugar, olha só como termina. Aqui, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está aqui reafirmando um princípio bíblico muito importante. Nunca nós vamos enfrentar uma luta na nossa vida acima da graça de Deus na nossa vida. Ele derrama a graça de Deus sobre nós. Ele limita os desafios. Então nós não passamos nenhuma luta, a Bíblia nos assegura isso, que o próprio Deus não vai dar para mim e para você o escape. A Bíblia nos ensina isso. Então, Coríntios, né? Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele usa exatamente essa expressão: Deus lhes dará um escape. Ou seja, meus amados irmãos, se por um lado nós enfrentamos muitas vezes lutas de verdade, se por um lado nós enfrentamos desafios, doenças, enfermidades, 1 Coríntios 10, verso 13, 1 Coríntios 10, verso 13, por outro lado, o próprio Deus diz assim, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é o que, gente? Fiel. As pessoas pisam na bola, as pessoas nos abandonam, mas Deus é fiel. Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, e mesmo quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Deus, Ele vai então abrir portas na nossa vida. Eu queria que você abrisse assim suas mãos, sabe? Se por um lado existem lutas na nossa vida, existe dia mal, mas por outro lado, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós oramos por misericórdias de Deus na sua vida. Se por um lado nós temos lutas, mas Paulo diz assim: embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado, dia após dia. Cada dia tem renovo de Deus sobre a sua vida. Eu estou cansado, o dia está difícil. Mas Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não faltará provisão do Senhor. Pão nosso de cada dia, dá o teu pão para nós, Senhor. Olha aqui, e o mais importante, nós temos a presença de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá um glória a Deus aí, Emaús. Exalta o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero deixar 3 aplicações práticas, então, para a gente orar, que eu tenho 11 minutos e 44 segundos, amém? Primeiro lugar, abandone as atitudes catastróficas.
Primeira coisa prática aqui então para a nossa vida. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Não, vamos combater a ansiedade. Vamos deixar a ansiedade aqui. Por quê? Primeiro, não faz sentido ser ansioso. Nós não temos o controle. Segundo lugar, Deus tem a graça dele sobre a nossa vida. Então não precisa ficar preocupado. O que vai acontecer? O amanhã pertence a Deus, não é assim que a gente fala? Deus cuida, Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Então, é uma questão de fé. É uma questão de humildade e uma questão de confiança. Uma questão de fé no Senhor. Então, algumas implicações pastorais. Primeiro, nós não podemos ser catastróficos. Não tem sentido um cristão sensacionalista. Calma. Calma. Qual que é o teu problema? Vai converter, rapaz. Vira homem de Deus. Quem está chorando? Quem está nervosinho? Quem está... Cala a boca, amém, queridos? Abaixa a bola aí. Deus está no controle. Sossega. Que chilique é esse? Quem falou isso? Jesus. Jesus falou assim, não fiquem dizendo... É que não tem a voz de Jesus. Podia ter, né? A entonação. Mas ele deve ter falado assim, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Porque Jesus ele faz uma paródia. Quem percebeu? Quem percebeu? Ele faz uma paródia de reclamações. Então não fiquem dizendo, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? São gentios que se comportam assim. Isso é comportamento de gente sem Deus, Jesus está falando. Quem fica reclamando, vai para a internet ficar gritando, vídeo chorando, converte, meu irmão. Uma reclamação, um exagero, um exibicionismo. E o nome de Deus é glorificado onde nisso? A pessoa quer like, a pessoa quer aparecer. Então para. Quem disse isso? Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus, espera aí. Nós não temos que estar aqui para causar confusão. O 9º mandamento é: nós não podemos dar falso testemunho. Falso testemunho inclui apavorar as pessoas, deixar as pessoas desesperadas. Não é só o que você diz, como você diz importa para Deus. Em Provérbios está escrito assim, vê se é 27:14, irmão, que eu estou falando de cabeça aqui, a cabeça está pifando. Acertei, olha aqui. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Então a pessoa está dormindo lá, a pessoa está dormindo, aí chega você, bom dia! A pessoa já acordou endemoniada, olha aqui. Por quê? A pessoa já acordou assustada. Quer dizer, você vai falar uma coisa boa, é uma bênção que você vai falar ou não é? É uma bênção. Só que até a bênção, não é só o que dizer, como dizer, por que dizer, o decibel que você vai dizer. Tudo isso importa para um homem e para uma mulher sábio, cheio do Espírito Santo de Deus. Então Jesus está dizendo para você não ficar apavorado. Tem gente que faz tempestade no copo d'água. Tem gente que faz tsunami na tampinha do xarope. Maremoto, a pessoa faz uma confusão e não é nada. Você vai ver qual que é o problema. Não é nada, não existe problema nenhum, é um chilique. Então, antes de amarrar o diabo, amarra a tua língua. Amém, queridos? Provérbios 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você evita ansiedade, evita angústia desnecessária só de calar a boca. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia fala, até o tolo se passa por sábio se ele fica... Então é melhor a pessoa pensar que você é burro do que você abrir a boca e ela ter certeza. Então, sossega, ora. Ao invés de ficar gritando, ao invés de ficar falando, sabe o que você faz? Obedece Paulo. Olha o que ele diz, cheio do Espírito Santo, para Filipenses, que vocês estão estudando aqui, 4 verso 6. Filipenses 4 verso 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas fulano ganhou a eleição. Por coisa alguma. Ah, mas coisa alguma. Ah, mas São Paulo é campeão, destruiu o Flamengo. Calma, sossega. Mas em tudo, vamos substituir palavrões, reclamações, murmuração, mentiras,
fofocas. Vamos substituir isso aqui por orações, súplicas, ações de graça. Vamos apresentar os pedidos a Deus. Aí você não vai ficar ansioso. Você fica ansioso, é lógico, você reclama com pessoas que já não estão nem aí para você. Elas vão rir de você chorando e ainda vão falar mal, e a sua ansiedade está no mesmo lugar. Porque você está desobedecendo completamente o que a Bíblia manda. Agora, experimente ajoelhar no teu quarto, aquela dor que tem, e coloque isso diante de Deus, derrame sua alma diante do Senhor, despeja o teu coração diante dele, aí você volta para contar. Tem jovem que experimenta tudo e não experimenta orar, não experimenta Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove o Senhor, prove orar, prove adorar, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz que Abraão, erga suas mãos, Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome de Jesus. Ele vive, Ele reina, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Glória ao Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, queridos? Então deixa essa atitude catastrófica, busque o Senhor. Jesus fala, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus. Em Números 13 e 14, tem um dos grandes exemplos disso na Bíblia. Moisés enviou os espias, eles chegam na terra e voltam desesperados. O pessoal lá é gigante, não sei o quê. E fala que todo o povo ficou atormentado com esse relatório. Aí Caleb cheio de Deus, falou, não, a terra lá é uma bênção, é tudo que Deus falou, tem leite, tem mel, e ela já é nossa, porque Deus nos entregou. Então quem você vai ser na sua casa? Quem você vai ser na sua família? Um espia endemoniado ou um Caleb cheio de Deus? Alguém confia na palavra de Deus? Tem um herói da fé, biografia boa para você ler sobre esse assunto, do George Miller. George Miller é o cara que simplesmente criou os orfanatos modernos. George Miller criou os orfanatos modernos. Tem várias histórias. Um dos nomes dele é assim, o apóstolo da fé. As histórias dele são histórias de muita fé. Por exemplo, Deus falou com esse servo dele para construir um orfanato em Bristol, lá na Inglaterra, e nunca ia faltar nada. Ele não precisava ficar apavorado, ele não precisava pedir para ninguém, Deus enviaria os recursos. Só que um dia acabou a comida na despensa. Então o que George Miller fez? Ele começou a ficar angustiado. Estava chegando a hora da comida e a equipe dele chegou, uma situação difícil. Ele falou, manda os meninos para o refeitório que eu vou orar, porque Deus me deu uma palavra, que não ia faltar nada. Ele foi para o quarto orar, ajoelhou e chorou. Deus, tem misericórdia, Senhor. O Senhor falou, mas nós estamos com essa situação. Bateu o alpendre, ele sai. Tinha uma pessoa com carregamento de comida. E ele falou assim, olha, esse carregamento não vai chegar a tempo no lugar. O senhor se incomoda de deixar aqui para as crianças? Ele falou, está um pouco atrasado, mas eu não me incomodo não. E a comida chegou. Então, George Miller tem uma frase assim, quando aumenta a ansiedade, abaixa a fé. Mas quando aumenta a fé, abaixa a ansiedade. Diminui a ansiedade na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós podemos terminar com a atitude catastrófica. Segundo, orar. Ao invés de ficar reclamando, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Nós vamos orar agora mesmo e nós vamos deixar diante de Deus as nossas ansiedades. É algo que nós sempre temos que fazer, não uma vez na vida, é todo dia, todo dia. Deus, eu quero deixar a ansiedade aqui. Eu quero deixar esse desafio aqui. Eu quero deixar essa situação aqui. Terceiro lugar, priorize. Tenha prioridades na sua vida. A roupa, Jesus está falando, não é o mais importante. Ele diz, o corpo, não é o corpo de vocês mais importante que a vestimenta? Qual de vocês, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como essa lírio do campo? Jesus está falando de uma planta do campo, que é diferente da planta do jardim. É diferente de uma planta cuidada pelas mãos do homem. Ele está falando de uma flor silvestre, uma flor selvagem. Ele falou, essa planta, ela é mais bonita do que Salomão em toda a sua glória. Se Deus veste assim essa planta que hoje existe, amanhã não existe, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, ele está ensinando você a entender o que é prioridade. O corpo é mais importante que a roupa. Ele fala, a vida é mais importante do que
o alimento. Quem aqui já viu alguma vez na vida um passarinho na fila do caixa eletrônico? Nervoso, no telefone, assim, não, fecha negócio, fecha negócio. Esse passarinho está possuído por Satanás. Não existe isso. Jesus, ele fala coisas engraçadas, porque ele atribui comportamento humano ao passarinho. Ele fala, qual passarinho planta, colhe e armazena em cesto? Jesus fala uma coisa absurda, para mostrar, é um recurso que Jesus, o absurdo que é você ficar ansioso. Passarinho está aí, mas o Pai Celestial alimenta as aves do céu. O Pai cuida deles. Então, a vida é mais importante do que o alimento. Aí ele fala, vocês não são mais importantes que esses passarinhos? Então Jesus está ensinando o que é prioridade na nossa vida, está vendo? Por isso que ele vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso é um dia de cada vez, um dia de cada vez, com as prioridades certas, cada estação de cada vez, cada dia de cada vez. Então a pessoa, quando ela não tem prioridade, ela dá tiro para todo lado. A pessoa, quando não tem prioridade, ela vai ficar ansiosa. A ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. É isso que é ansiedade. É a pessoa então que quer viver tudo ao mesmo tempo. É o filme que ganhou o Oscar, né? Tudo ao mesmo tempo agora, ano passado. Quer dizer, é uma baderna, é uma confusão. E a pessoa fica dramática demais. Não fica dramático, não. Se você ficasse dramático e pelo menos cantasse bem igual a minha esposa é cantora lírica. Gente, o pessoal da ópera é insuportável. Eu não suporto quando minha esposa, no dia que ela vai cantar, eu saio de perto, porque para manter o casamento, meus irmãos. A Natália, uma diva cantando, meu irmão, é uma coisa, a água, a temperatura, o jeito que você olha para ela, tudo altera, né? Então ela vai, às vezes eu saio de casa, ela está numa nota, eu saio e volto, ela está lá, na mesma nota, é uma coisa impecável. Minha esposa tem 3/8 de voz, né? Estudou na Royal Northern School of Music, Escola Real em Manchester, na Inglaterra, formada na UFMG, já cantou aqui em Goiânia, na Federal de Goiás, ela já cantou aqui. Mas, meu irmão, a risada dela é lírica. A risada da Natália é lírica, né? E a Natália, cara, é um chilique, mas na hora de cantar, pelo menos, vem. E você que dá chilique e não canta nada? Dá um chilique, aí a gente fica esperando, tá, e o show? Não tem show nenhum, é só aquilo, é só reclamação mesmo. Não, pastor, eu só sei reclamar, só sei a parte de dar chilique. Não, pelo amor de Deus. Então, nós temos que ser o quê? Buscar Deus em primeiro lugar. Encarar os problemas com Deus. Isso aqui é o bonito desse texto. Jesus não ensina assim, não, então vai lá e resolve os problemas. Ele fala, você vai enfrentar a ansiedade buscando Deus, junto com Deus, e vivendo cada dia na presença de Deus. Cada dia com Deus. Você vai enfrentar em cada dia, Deus é o teu companheiro na batalha. Deus estará com você em cada um desses dias. Eu mesmo estarei com vocês. Pare de fugir da vida, meu jovem. Pare de fugir da vida, meu irmão, minha irmã. A preocupação não leva à solução. Por mais que você fique pintando cenários catastróficos, isso não te prepara uma gota a mais para enfrentar o problema. Agora, o que vai ajudar? Se você orar, se você clamar, se você buscar a Deus. Eu quero encerrar contando aqui um testemunho. Se puder colocar a imagem que eu passei para encerrar com o testemunho. Sabe, gente, eu prego há 22 anos a palavra de Deus, desde os 15 anos de idade pregando a palavra, pregando o evangelho, e fui líder de adolescente, líder de jovens, e sempre falei assim a minha vida inteira, incentivando, né? Olha, você tem que estudar, ter uma fé inteligente, amar a Deus, e orando para os meninos passar na faculdade, orando. Quantos cultos de vestibular nós fizemos, né? Para os meninos, orando assim, você vai lá, Deus vai abrir porta da faculdade para você, Deus vai abrir. O período que eu fui líder de jovens lá na Igreja Batista Getsemane, nós colocamos quase 30 meninos na faculdade de medicina da UFMG, né? Jovens hoje, tudo posicionado. Eu fui convidado para pregar nos últimos 10 anos em todas essas faculdades. E aí, olha o tempo passando, o tempo passando, e aí 22 anos pregando,
eu comecei a ver coisas novas de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, por exemplo, convite para pregar na formatura. Agora eu recebo convite para ir em transição nas empresas. O menino o diretor, vai virar o CEO de uma empresa internacional. Então tem o Túlio Borel, tem os meninos que agora... Então, conforme o tempo vai passando, um dia de cada vez, você vai colhendo. A Bíblia fala sobre isso, vão aparecendo situações. Eu oro por um final de ano de colheita na sua vida. Ano passado, vou contar um testemunho para você. Ano passado, quanto que eu ia imaginar isso aqui na minha vida, né? Um texto que eu escrevi caiu em prova de vestibular, meus irmãos, né? Olha aqui, ó, caiu na Unesp em São Paulo, um texto aqui em cima de um filósofo, Michel Foucault. Aí caiu um trecho de um texto meu embaixo, e a prova, nem eu sei fazer essa questão, meus irmãos, eu não sei fazer a questão. E aí caiu no próximo aqui, ó. Olha só, no próximo slide aqui, ó, prova de vestibular. Se você não acreditar em nada que eu estou falando aqui, presta atenção que cai no Enem que eu prego agora. Olha aqui. Põe no outro aqui, ó. Põe no outro aqui. Gente, diante de Deus, olha isso aqui. Na última, tinha uma última imagem. São quase 70 mil meninos que fizeram lá. 69 mil, disputando 7.690 vagas. Aí, me mandaram isso. Eu não sabia. Você viu que caiu um texto seu na prova? Eu não sabia. Aí eu coloquei na internet. Coloquei meu nome lá, Davi Lago, vestibular. Eu não sabia, tem dezenas de vestibulares que já caíram, eu nem sabia disso. Eu não tinha nem consciência, eu não sabia nem que isso era possível acontecer. Sabe, coisa assim, tem coisa que você imagina, você ora, Deus, eu quero lançar um livro, eu quero abençoar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas quando você vai ficando despreocupado, faz o teu trabalho, Deus começa a abrir portas onde você não imagina. Deus começa a fazer coisas que você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes você está preocupado com uma coisinha aqui, e Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus te conhece melhor do que você mesmo. O convite de Jesus para a nossa vida é descansar nele, é trabalhar, é lutar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou fechar essa mensagem então com os últimos versos, já que nós temos o girar do verso ali, amém? Olha aqui, primeiro, e você vai ficar de mãos abertas para você receber essa palavra de Deus. Ó, Salmo 145, verso 2. Olha que bonito, Salmo 100, são alguns salmos, são só salmos. Ó, todos os dias te bendirei e louvarei. Louva a Deus aí, louva a Deus, louva a Deus. Um dia de cada vez, todo dia louvando Deus, ó, todo dia louvando. Louve, quer vencer a ansiedade? Louve todo dia, louve todo dia. Outra aqui, ó, Salmo 88, verso 9. Salmo 88, ore, clame. Olha o salmista: minhas vistas já estão fracas de tristeza, mas a ti, Senhor, eu clamo a cada dia. Clama a Deus, vai recebendo. Você vai clamar a Deus, todo dia você vai orar. Todo dia é dia de orar, meu irmão. Todo dia, a oração é o oxigênio da nossa alma. Orar, viver, não é visitar Jesus de vez em quando, é habitar em Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então habitar em Jesus, olha que legal. Salmo 119, 97. Ler a palavra de Deus todo dia. Todo dia. Como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Eu não vou ficar ansioso, eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, as palavras de Jesus. Eu vou orar com os salmos, orar, aprender. Então a palavra, eu preciso da palavra de Deus o dia inteiro, meditar, ruminar, extrair os nutrientes espirituais. Olha aqui, Salmo 35, verso 28. Salmo 35, verso 28. Olha aqui, eu vou pregar a palavra, a minha língua. Eu não vou reclamar todo dia, eu vou proclamar a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Eu vou para a internet louvar a Deus. Eu vou para a internet testemunhar o poder do Evangelho na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Meu casamento é uma bênção, minha família é uma bênção, porque Deus está na minha casa. Ele é a rocha, Ele é a bênção que nós temos, Ele é o nosso tesouro. Então eu vou proclamar todos os dias os feitos do Senhor. Não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Penúltimo, Salmo 118, verso 24.
penúltimo, Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Que a alegria do Espírito Santo frutifique na sua vida. Alegria é fruto do Espírito de Deus em nós. Esse é o dia que o Senhor já fez. Alegre-se, celebre, jovem. Celebre a salvação, alegria. Nós oramos repreendendo toda a tristeza maligna, tristeza que não vem de Deus, tristeza para derrubar, para deprimir, para deixar você inconstante. Sai em nome de Jesus da nossa vida. Tristeza com problemas que não existem, que você inventa. Sai, está repreendido em nome de Jesus. Saia todo mal, e que venha a paz do Senhor, a alegria, a doçura do Espírito Santo. Em último lugar, o último verso, Salmo 61, verso 8. Salmo 61, verso 8 diz assim: então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Eu oro, você vai ter constância, você vai ter fidelidade. Cada dia fiel, cada dia. Choveu, fiel a Deus. Fez sol, fiel a Deus. 40 graus, fiel a Deus. Eu não interessa, eu quero Deus na minha vida. Deus, Jesus é o coração do meu coração, a alma da minha alma, a vida da minha vida. Não tenha medo do amanhã, porque Jesus já está lá. Deus te abençoe.